Fala galera, seja bem-vindo ao canal Por Dentro da Palavra, que quem fala é o Victor e eu quero que você seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não assistiu os nossos vídeos, fique à vontade para conhecer mais acerca do nosso canal. Estamos começando agora uma série que nós chamamos Aprendendo Com, e hoje nós iremos falar sobre Pedro, um grande homem de Deus, mas que com certeza no começo da sua trajetória errou bastante e que nós temos que aprender muito, tanto com os seus acertos como também com os seus erros. Então fica ligado e vamos para o vídeo. A história de Pedro começa em Mateus capítulo 4, do verso 18 ao 20, do qual ele é chamado por Jesus. Quando chamado por Jesus, ele aceita esse convite, ele aceita seguir a Jesus e ele segue mesmo mediante a diversas pregações do próprio Jesus. Inclusive, quando Jesus afronta todos os discípulos, ele é justamente o que diz: para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? E a Bíblia diz que Pedro, com os outros 11 discípulos, permanece seguindo a Jesus. E é interessante que em diversas partes do texto nós vemos a forte personalidade de Pedro, sempre viva o tempo todo. Muitas vezes dizendo que morreria por Jesus, outras vezes até mesmo se envolvendo em coisas que ele não tinha nem noção daquilo que Jesus estava querendo trazer, ensinar e mostrar para os discípulos. Mesmo depois de toda a pregação de Jesus, dele dormir enquanto Jesus dizia para que eles orassem, ainda assim a Bíblia diz que Pedro tem uma faquinha guardada consigo e ele corta a orelha do sacerdote Malco, ali justamente mostrando mais uma vez que Pedro, mediante a todo esse processo, com alguns acertos, ele mais errou do que até mesmo acertou. De novo, nós aprendemos aqui com a personalidade de Pedro, que mesmo sendo forte, mesmo ele tendo seus erros, Jesus ainda em nenhum momento desistiu dele. Acontece então de ele dizer que morreria por Jesus, e Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante por 3 vezes você me negará. É interessante porque acontece do galo cantar e acontece, como Jesus diz, de Pedro desobedecer, porque de fato ele não aguentava, não suportava aquilo que ele achou que suportava. Pedro fica muito mal, Pedro foge, a Bíblia diz, ele vai para longe até que Jesus ressuscita. A Bíblia diz que Jesus diz para as mulheres chamar Pedro e os discípulos, justamente mostrando o grande perdão e o cuidado de Jesus para com esse homem que era o apóstolo Pedro. Passa-se ele algum tempo, eles são batizados no Espírito Santo, o apóstolo Pedro tem a sua primeira pregação, onde quase 3.000 pessoas são salvas já no primeiro momento. Temos ali o contato de Pedro com a igreja, onde ele é corrigido de novo pelo apóstolo Paulo por tratar com indiferença os judeus e também os gentios, portar de maneira diferente mediante os judeus, ignorando os gentios. Então nós temos ali diversas vezes o apóstolo Pedro errando. Mas algo muito interessante é que no final da sua vida, quando o apóstolo Pedro é posto para ser morto, que esses homens dizem que ele deveria morrer igual ao seu mestre, e colocam ele e dizem que vai colocar ele para morrer crucificado, ele diz: não, crucificado assim não, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, eu quero morrer de cabeça para baixo, justamente para mostrar que eu não sou digno de morrer como ele. E o apóstolo Pedro é morto, matam ele. Então eu quero trazer já um ensinamento muito grande aqui, que em nenhum momento da trajetória Jesus desistiu de Pedro. Mas algo que nós temos que aprender com Pedro é que, mediante a todos os erros, ele foi humilde o suficiente para permanecer e aprender. Ainda que a sua vontade era contra, ainda que por vezes ele tentou sair da vontade de Deus, mas quando Jesus foi a favor dele, ele conseguiu voltar e retomar. E ele, como muitos, deixou um grande exemplo, que a vida com Deus, que a eternidade é muito mais valiosa que essa vida. Então, uma vez que ele errou, uma vez que ele negou, uma vez que ele pecou, que ele abandonou Jesus no momento que ele mais precisou, que foi ali no processo da cruz, nós vemos um apóstolo Pedro, um grande homem de Deus lá na frente, aquele mesmo que errou lá atrás, agora lá na frente, com mais maturidade, com mais conhecimento de Cristo, morrendo de maneira que glorificasse totalmente o nome de Cristo. Que você venha entender nesse novo quadro que nós estamos iniciando, que você venha aprender com o apóstolo Pedro, que mesmo mediante os erros, Jesus amou ele, Jesus cuidou dele e ele foi humilde o suficiente para sempre retomar, voltar e aprender de novo com Jesus. Que nós possamos, como servos de Deus, aprender mais e mais a estarmos continuamente aos pés do nosso Senhor Jesus, do qual nós nunca deveríamos ter saído. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo,
deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações se ainda não está e fique ligado aí para mais vídeos. Que Deus abençoe vocês e falou!